Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Esse hino é lindo demais. Esse é o motivo da nossa existência, adorar o Senhor e bendizer o seu santo nome, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Este relato do Velho Testamento é muito especial para mim, fala muito ao meu coração. Eu amo esse texto. Eu amo a palavra de Deus na sua totalidade, mas tem partes da palavra de Deus que parece que fala mais com a gente do que outras, não tem? E essa do capítulo 20 de 2 Crônicas é especial para mim. Todos encontraram? Amém? A partir do versículo 1, a palavra de Deus nos fala assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluias. Porém, os nossos olhos estão postos aonde? Na multidão do inimigo? No problema? Não, estão postos em ti. Fecha seus olhos agora um minutinho, abaixa sua cabeça, acalma sua alma. Peça ao Senhor para ministrar no seu entendimento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus, porque é maravilhoso saber que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Que o mesmo Deus que atuou a favor de Josafá e o seu povo, lá naquela guerra, lá naquela peleja, atua a favor dos teus filhos nos dias de hoje, pois a tua palavra nos diz que tu és um Deus que não muda, que tu és um Deus que fala e cumpre, e que a tua fidelidade é para sempre. Aleluias. Nesta noite, Senhor, queremos nos entregar nas tuas mãos mais uma vez, e queremos te pedir, Deus, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós.
Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Fala comigo nesta noite. Me usa, Deus, como um canal para abençoar os teus filhos. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas eu me coloco, Senhor, à disposição do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui, quando nós lemos este texto, se você puder manter a sua Bíblia aberta, mantenha, porque vamos fazer algumas referências mais adiante deste capítulo. Aqui nesse texto, quando nós lemos o capítulo 20, eu não sei você, mas ele me remete àquelas situações na nossa vida que nós passamos, quando nos deparamos com lutas que aos nossos olhos naturais parecem ser intransponíveis. Nos deparamos com dificuldades, as quais, pela nossa própria força, nós sabemos que não seremos capazes de vencer. Eu não sei se você já viveu esse tipo de situação. E aqui no livro de 2 Crônicas, o autor descreve um momento muito particular na vida de Josafá. Josafá recebe uma notícia nada boa, de que uma multidão de inimigos vinha contra ele. E eu imagino que este homem, como carnal, natural, como nós somos, ele deve ter temido e tremido diante daquela notícia. Ele deve ter se abalado, ele deve ter se assustado. Mas quando nós vamos lendo esse texto, e chegamos no versículo 12, ele fala com o Senhor: olha, Deus, nós não somos capazes de enfrentar essa multidão, mas os nossos olhos não estão nela, nossos olhos estão em Ti. O que Josafá ensina para mim e para você nesta noite? Que a nossa batalha pertence ao Senhor. Amém? Fala para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda: a sua batalha pertence ao Senhor. A sua batalha pertence ao Senhor. A palavra de Deus nos fala que Ele é o nosso general de guerra. Quando você vai lá em Êxodo capítulo 15, versículo 3, no capítulo 15 você vai encontrar Moisés cantando os feitos que Deus fez para o povo, tirando o povo do Egito. E aí ele começa a falar das maravilhas, e no versículo 3 ele diz assim: o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Há um louvor que nós cantamos aqui de vez em quando, que eu gosto muito, que fala assim, que o nosso general é Cristo, e nós seguimos os seus passos. E ele diz assim: nenhum inimigo nos resistirá. Você já parou para prestar atenção na letra deste louvor? Nenhum inimigo nos resistirá. Mas às vezes nós tememos aos nossos inimigos, não tememos? Às vezes nós tememos as nossas lutas, os nossos problemas, A palavra de Deus deixa bem claro para nós que nós teremos tempo de angústia, mas também deixa claro que não importa o que possamos enfrentar, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Lá em Jeremias 29, 11, fala que os planos do Senhor são planos de paz, para que você alcance o fim que você deseja. Aleluias. Deus tem um plano. Às vezes a situação pode até parecer sem controle. Você talvez esta noite esteja lutando contra uma depressão, esteja lutando contra o medo, você talvez esteja lutando contra um problema financeiro, um problema conjugal. São tantos os problemas, são tantas as esferas que atuam na nossa vida e que podem de uma hora para outra virar problema. Mas eu quero te dizer nesta noite: entrega seu problema nas mãos do Senhor e você verá o que Ele vai fazer. Amém? Quando nós lemos este texto, fica nítido para mim
4 atitudes que este homem toma diante desta situação, e eu tomo isso como uma lição para a minha vida, já que, quando vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 11, Paulo dizendo à igreja de Corinto, tudo que está nas Escrituras, quando Paulo se refere às Escrituras, ele está falando de quê? Do Velho Testamento. Tudo que está nas Escrituras está ali para meu exemplo, para nosso exemplo, para nos ensinar. Então, essa passagem aqui me ensina 4 coisas, 4 atitudes que eu preciso ter diante da luta, diante da dificuldade. A primeira dela, determinação. Eu preciso determinar para mim, no meu coração, ouvir a palavra de Deus. Você concorda comigo que às vezes nós escutamos, mas não ouvimos? Que às vezes estamos aqui, mas a nossa mente não está? Que às vezes olhamos, mas não enxergamos? Isso é possível? Plenamente possível, principalmente para uma mente quando ela está muito ocupada, né? E nos momentos dos problemas e das lutas, o que a nossa mente mais faz é ficar ocupada. É o que ela mais faz. Nós pensamos, elaboramos 1001 planos, mas não encontramos nenhuma saída. Aqui a primeira coisa que este homem fez, ele foi buscar direção de Deus. Aonde é que eu encontro direção de Deus, irmãos? Na palavra. Na palavra. A primeira coisa que eu preciso é determinar isso. A segunda coisa é reconhecer a minha dependência de Deus. Eu preciso entender que sem Ele eu não sou nada. Eu não consigo nada. Eu preciso ter este entendimento. Até porque, enquanto eu não entendo isso, eu vou lutando com as minhas forças. Terceira coisa que eu aprendo aqui, eu preciso adotar a posição correta para a batalha. Há uma posição correta para a batalha? Sim. E a última coisa que ele nos ensina, esperar em Deus pela liberação do problema. Aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, encontramos Josafá dando uma resposta a uma má notícia. A primeira coisa que ele faz, se ajuntou o povo para pedir socorro ao Senhor. Aqui logo de início, nós vemos a importância da unidade. Como tem peso de valor quando o povo de Deus ora unanimemente por um propósito. A primeira coisa que nós vemos aqui é o povo se reunindo para isso, nesse sentido, a buscar a Deus. E aqui ele viu que o problema dele não era um problema que dependia só de oração. Além de oração, era necessário jejuar também. O próprio Jesus nos ensinou isso, que existem problemas que é necessário um preço maior a ser pago. É necessário jejum. E ele proclama um jejum em todo o arraial. Todos iriam jejuar a favor deste problema. E logo em seguida, ele começa a listar para Deus aquilo que Deus era. Você acha que Deus precisava ser lembrado dos feitos dele? Não. Quem estava sendo lembrado ali era ele e o povo. Ele estava trazendo à memória dele aquilo que Deus já havia feito. Meu querido, às vezes no momento de angústia, a melhor estratégia para a nossa vida é essa, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor já fez por nós. A melhor coisa no momento da dificuldade é começar a lembrar o que o Senhor já fez na nossa vida, o que Ele já fez por nós, os milagres que nós já recebemos. Se Ele foi capaz de fazer coisas tão grandes lá atrás, Ele não será capaz hoje?
Claro que é. Claro que é. E é isso que este homem começa a fazer, né? Então, olhando para este texto, eu entendo que eu preciso, diante da luta, primeira coisa, vencer o meu medo. Vencer o meu medo. Foi isso que Josafá fez. Ele temeu? Temeu. A Bíblia diz isso com todas as letras. Josafá temeu. Ele temeu. E às vezes nós tememos também. Quando a má notícia bate à nossa porta. É difícil, não é coisa fácil não. E aqui este homem, ele coloca a fé dele em prática. Ele levanta o povo e começa a orar. É interessante porque a Bíblia diz que ele começa a falar ali com Deus, né? A buscar de Deus uma direção. Eu fico olhando nos nossos dias o valor que tem a palavra de Deus para a nossa vida. Como essa palavra é verdadeira, como ela é transformadora, como ela provoca uma mudança no nosso interior, mas isso só para quem deixa ela penetrar. Quem permite a palavra de Deus entrar no seu íntimo. Esta palavra provoca milagres tremendos, transformadores. E foi isso que ele começou a falar daquilo que Deus é, a falar daquilo que Deus fez, a falar da fidelidade de Deus com seus pais, e que a fidelidade de Deus continuava até ali, a falar que Deus havia dado eles aquele lugar. Ai, irmãos, quando o problema bate na vida de um filho, não tem oração mais eficaz do que começar a falar: Senhor, esse filho foi o Senhor que me deu. Esse filho é herança do Senhor. Quando o problema bate no nosso casamento, é começar a falar para Deus, lembrando no nosso íntimo: esse casamento quem me deu foi o Senhor. E ali nós começamos a profetizar na nossa vida. Foi isso que Josafá fez. Ele começou a falar da palavra para aquele povo. E é interessante que para resistir a esse medo, né, para buscar resposta a esta situação, ele fez aquilo que a palavra nos ensina a fazer. Pagar preço de oração e de jejum diante do Senhor. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. É assim que nós vencemos as nossas pelejas. E cada um de nós que se encontra aqui nesta noite, eu posso garantir, meu querido, está passando por um problema, está passando por uma luta. Cada um de nós. Mas a palavra de Deus nesta noite nos chama a resistir, a se levantar e posicionar diante deste problema. A segunda coisa que eu vejo na atitude de Josafá foi admitir a sua total dependência. Admitir a sua incapacidade diante do problema. Isso é muito importante, porque quando vamos na palavra de Deus e vemos Paulo falando assim: é na minha fraqueza que eu sou forte. Ele está dizendo o que para mim, para você? Quando eu reconheço que eu nada sou, que eu nada posso, é neste momento que eu dou lugar ao Senhor para atuar na minha vida. E é isso que o Senhor quer de nós, humildade diante dEle, reconhecimento do seu poder. No versículo 12 é isso que ele faz: em nós não há força. Ele está reconhecendo, ele está admitindo que ele não é capaz de nada. A palavra de Deus nos fala lá em João 15:5, Jesus dizendo uma parábola aos discípulos sobre a videira, e ele termina essa palavra dizendo a eles: sem mim nada podereis fazer. Nada. Sem Jesus, meu querido, nós não somos capazes de nada.
primeira coisa que eu aprendo aqui é esta capacidade de admitir, de reconhecer que não há força em nós. Segunda coisa, reconhecer que não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Existem situações que tiram o nosso chão e nos deixam sem direção. Eu não sei o que fazer diante de um diagnóstico fatal, diante de uma enfermidade sem cura. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer diante de um quadro de enfermidade, aonde tudo que o médico pôde fazer foi feito e nada acontece. É isto que este homem está dizendo, eu não sei o que fazer. E ele declara, mas mesmo assim, os meus olhos não estão neste problema. Os meus olhos estão em ti, porque eu aprendi que o Senhor é maior do que os meus problemas. Eu aprendi que basta uma palavra do Senhor para que as coisas se modifiquem, para que o milagre alcance a minha vida. Eu aprendi que o Senhor, Ele é dono do tempo e que na hora certa, Ele permite o milagre chegar. É nisso que nós cremos. E é Josafá dizendo estas coisas a ele mesmo. Estas atitudes de Josafá colocaram ele e o povo, você sabe aonde? No lugar do milagre. No lugar do milagre. Você consegue entender a dimensão destas atitudes? De dependência, de reconhecimento, de se humilhar diante do Senhor. Vivemos uma época onde valoriza-se tanto o conhecimento, onde a tecnologia tem alcançado patamares que eu penso que nós nunca imaginávamos que seria possível. Há pouco tempo, eu e meu marido, nós estávamos rindo do primeiro celular que nós tivemos. Ele era enorme, ele parecia um tijolo. E aí hoje nós olhamos o que um celular faz. Você vai olhando à sua volta todo o avanço que o homem teve. Então nós temos valorizado tanto a inteligência, a nossa capacidade de conquistar, a nossa capacidade de fazer, não é assim? Os livros de autoajuda, os coachings da vida, é disso que eles falam. Você pode, você é capaz. Mas a palavra de Deus vem dizer para mim e para você nesta noite. Sem o Senhor, eu não posso nada. Eu necessito dEle, da direção dEle, da capacitação dEle na minha vida. Aí, olhando e seguindo aqui, este relato do capítulo 20, nós encontramos este homem se colocando numa posição correta. Qual é a posição correta, irmãos, no momento da luta? É deitar e chorar? É sentar e lamuriar e falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira? A posição correta na hora da luta, meu querido, é louvar ao Senhor. É louvar ao Senhor. É isso que este homem começa a fazer no versículo 17. Ele começa a louvar o Senhor. E Deus fala para ele, nesta peleja você não vai ter que pelejar. Simplesmente esteja de pé e vede a salvação do Senhor. Quando ele recebe esta palavra do profeta, ele cai de joelho e começa a adorar o Senhor. E ele começa a adorar e dar graças ao Senhor, não por uma bênção que ele já havia recebido, mas pela promessa de que iria receber. Irmãos, eu aprendo aqui que agradecer a Deus por aquilo que eu já recebi é coisa fácil,
todo mundo faz. Agora, agradecer a Deus por aquilo que eu ainda vou receber é outra coisa. É aqui que mora a diferença do crente vitorioso. Ele começou a usar as principais armas que Deus deu ao crente. Quais são? A palavra, a oração, o louvor e a adoração. Não tem diabo que resista a estas coisas. Eu não estou entendendo nada. Eu penso que Satanás fica desse jeito. Eu não estou entendendo nada. O problema está pipocando para todo lado na vida dele, mas ele continua adorando. Ela continua buscando, ela continua louvando. Esse é o segredo da vitória na vida do crente. No versículo 21 deste mesmo texto, Josafá ordena os levitas a irem à frente do seu exército, cantando e louvando e tocando os instrumentos. Antes mesmo de vencer, eles começaram ali a louvar. E é interessante que o texto vai nos mostrando uma mudança de cenário. Uma mudança. Aqui, enquanto eles louvavam e adoravam o Senhor, eles estavam esperando no Senhor a resposta. Porque foi isso que Deus disse a eles. Não pelejes, não faça nada. Apenas esteja de pé e veja a salvação. Eu não sei você, mas eu penso que uma das provas mais difíceis na vida do crente é esperar. Esperar a resposta, esperar o milagre, esperar a provisão, a intervenção do Senhor. É uma das provas mais difíceis para a vida do crente. Até porque o tempo do Senhor não é o nosso. E nós temos pressa, não temos? Nós queremos para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa velocidade. Mas aqui não, aqui é dado a Ele uma ordem. E essa ordem é dada a nós todos os dias. Espera no Senhor, meu irmão. Espera no Senhor, minha irmã. Agora, espera no Senhor fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Apregoando a justiça, pregando a salvação, testemunhando do amor dEle pela sua vida. É assim que nós esperamos no Senhor, louvando e dando glórias a Ele. Foi assim que este exército esperou no Senhor. E ali, se você for lendo, houve uma confusão quando eles começaram a louvar. Eles, entre si, esses três exércitos, eles começaram a matar uns aos outros. Quando Josafá chega no campo da batalha, ele encontra só corpo morto, só cadáver. Era algo tão extenso que a Bíblia diz no versículo 25, que eles levaram 3 dias para saquear o despojo daquela batalha. 3 dias o exército de Josafá levou para tirar todo o despojo daquela batalha, sem levantar uma espada. Sem levantar uma espada. Eu queria te dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, não fique se desgastando nesta luta. Entrega ela nas mãos do Senhor nesta noite. Confia nele. E o mais Ele tudo fará por você. Quem te promete isso não sou eu, que eu não tenho essa capacidade. Quem te promete isso é o Senhor. Não olhe para o seu sofrimento. Não fique olhando para o problema. Coloque os seus olhos no Senhor. Comece a declarar as vitórias de Deus na sua vida. Comece a profetizar. Comece a dar graças a Deus. Senhor, eu te louvo, porque eu vejo
o meu marido liberto. Eu vejo o meu esposo na casa do Senhor, louvando e bendizendo a Ti. Senhor, eu Te louvo porque eu vejo o meu filho nos Teus caminhos. Senhor, eu Te louvo porque aquele ente que eu amo tanto, que está enfermo, eu vejo ele curado, para a honra e glória do Teu nome. Comece a profetizar, comece a trazer na sua memória as coisas que o Senhor é capaz de fazer. Tire os olhos do problema. Quando olhamos demais para o problema, a nossa tendência é nos paralisar. Porque às vezes o inimigo ele é tão grande que nos assusta tanto, que tira a nossa ação. Mas hoje o Senhor quer dizer para você que não há nenhum problema, que não há nenhuma dificuldade difícil para Ele. Amém? Que Deus é Deus do impossível. E a palavra do Senhor me diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Deixa o Senhor te surpreender nesta noite. Descansa nele, entrega o seu problema nas mãos dele. Busque a sua palavra, reconheça a sua dependência nele. Tome a posição de adoração. Comece a adorá-lo pela sua vitória, antes mesmo de visualizá-la, antes mesmo de recebê-la. E enquanto você espera o Senhor, faça a obra dele. Proclame a sua justiça. Apregoe a sua bondade, a sua salvação. Testemunhe do amor dele pela sua vida, pela vida do seu próximo. Pare de se fazer de vítima, pare de achar que o seu problema é maior do que os outros. Comece a olhar à sua volta. Comece a contemplar o agir de Deus. Peça-o para ajudar a enxergar aquilo que Ele está fazendo. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías, capítulo 30. Bem-aventurado é o homem que espera no Senhor. Bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Quando olhamos para o Salmo 40, Davi declara assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que você possa esperar com paciência no Senhor aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, amém? Feche os seus olhos e agora apresenta ao Senhor a sua necessidade, a sua petição. Comece a falar para Ele: Senhor, me ajude a esperar com paciência em Ti. Senhor, eu necessito do Teu sobrenatural na minha vida. Senhor, eu declaro nesta noite que sem a Ti eu não posso nada. Senhor, eu quero declarar nesta noite que os meus olhos não estão no problema, mas estão em Ti. Ah, Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que contempla o nosso clamor. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece pelo nome, que o Senhor sabe aquilo que se passa no mais íntimo do nosso ser. Meu Deus, eu apresento cada um dos Teus filhos diante de Ti nesta hora, sabendo que o Senhor é conhecedor da luta de cada um, da peleja, do problema, da batalha que cada um está enfrentando neste dia. Ah, Deus, vai adiante dos Teus filhos, Senhor. Vai aplanando os seus caminhos, vai jogando por terra todos os obstáculos. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso general de guerra, que não perde uma batalha. Que esta certeza, que esta convicção esteja no coração dos Teus filhos nesta noite. Ajuda-nos, Deus, a não fraquejar.
que possamos, Senhor, fazer a tua obra, olhando para o alvo que é Cristo, sem nos deixar parar pelos problemas do dia a dia. Senhor, dai-nos entendimento, nos fortalece para vencermos, Senhor, os obstáculos da vida. Ajuda, Senhor, os teus filhos nesta noite. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. E desde já te agradeço pela vitória. Amém.